Lá, gravando. Então, nós estamos entrando agora. Eu já começo dizendo isso, né? Estamos entrando no sétimo mês. Veja só, é, há uma, há, há uma confusão aqui, né? Há uma característica que nós temos que entender. Existe o calendário espiritual, que a gente chama o calendário religioso, e existe o calendário civil. Dentro do calendário civil, começa-se, então, o primeiro mês do ano. Mas dentro do calendário espiritual, nós estamos no sétimo mês do ano. Então, para nós que seguimos, né, aquela questão do calendário, lá tudo, nós não estamos entrando, entre aspas, né, em um ano novo. Estamos entrando em mais uma etapa de um ciclo, ou seja, uma estação nova. O ano novo, para nós, nós entendemos que é lá no começo do ano. De março a abril, nós temos, então, o ano novo. Aonde está isso? Nós vamos ver, então, em Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor está, então, instituindo a Páscoa. A Páscoa como uma instituição, o marco, na verdade, a Páscoa seria a 10ª praga e que marcaria por definitivo a destruição do cativeiro e a, a, o anúncio da libertação. Então, na Páscoa, o Senhor começa o ano novo para o povo dele. E aí ele diz da seguinte forma: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, entrando já com o entendimento aqui, se você pegar a leitura da Bíblia de Gênesis a Êxodo, capítulo 11, então veja só, Gênesis, do começo de Gênesis até Êxodo, capítulo 11, quando fala do primeiro mês, por exemplo, o primeiro mês do ano, exatamente seria agora. Então, vamos lá, só para que você entenda aqui. Então, a gente vai colocar aqui. Vamos desenhar para vocês entenderem. Então, veja só. Vamos colocar aqui como linha do tempo, né? Como linha do tempo, nós colocaríamos, então, da seguinte forma. Pega aqui a linha do tempo e colocando, então, de Gênesis 1 a Êxodo 11. Então, de Gênesis 1 a Êxodo 11, nós temos o tempo da seguinte maneira. Então, vamos lá, colocando aqui. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, oitavo mês, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Eu vou só continuar aqui.
ficar mais claro. Primeiro, aqui a gente tem o ciclo anual, né? Aí volta para o primeiro de novo, segundo, terceiro e quarto. Beleza. Então aqui a gente tem essa questão. Primeiro, segundo, terceiro. Quando o Senhor fala para Israel, quando ele está tirando Israel da terra do Egito, era o mês 7. Então, volta aqui agora, a gente vai ver de Êxodo 12 ao infinito e além. Pronto. Então, a gente vai ver aqui. Vou aproveitar isso daqui para vocês entenderem. Então, quando o Senhor fala para isso, ele diz o quê? Na verdade, estava em que situação aqui? Era o mês 7. E aí o Senhor faz o quê? Eu vou colocar aqui embaixo desse daqui. Só tirar essa linha aqui. Então, o que que acontece aqui? O Senhor começa aqui e fala assim, ó, a partir de agora, esse daqui será o primeiro mês para vocês. Entendeu? Então, ele vai dizer da seguinte forma, estava aqui, a data da 10ª praga, vou até apontar aqui, então, é a data da 10ª praga. Então, a 10ª praga acontece no 7º mês desse calendário aqui, que era o calendário que é chamado calendário civil, calendário da criação. Então, esse calendário aqui, ele começava aqui, primeiro, normal. Mas quando o Senhor dá o aviso da 10ª praga, ele dá aqui. Então, ele diz, a partir de agora, esse daqui será o primeiro mês para vocês. Então, a gente tem primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Então, agora a gente começa a ter o quê? Veja só. Olha a situação aqui. Quinto mês, sexto mês, sétimo mês. Então, veja, o que seria o primeiro mês, se a gente pode colocar aqui, se agora eu tirasse isso daqui e colocasse aqui, né, volta aqui no primeiro mês, ó, oitavo mês, nono mês, décimo mês, décimo primeiro mês e décimo segundo mês. Esse é o calendário religioso que a gente chama. Então, veja só, o que que a gente fez? Nós começamos o nosso ano aqui. Nós não seguimos esse calendário civil de cima, de Gênesis 1 a Êxodo 11. Nós seguimos esse daqui, de Êxodo 12, que é o Senhor diz, a partir de agora, vocês marcam a partir daqui, ou seja, marca a partir da Páscoa. Então, a marcação do nosso tempo começa com o Cordeiro, começa com o sangue do Cordeiro, começa com o sacrifício pascal, que depois, há 2.000 anos depois, né, tem, quer dizer, depois de anos depois, tem, então, a questão da morte do Cordeiro. Então, a gente começa aqui, entendeu? Então, a gente não está, quem está nesse calendário religioso, nós não estamos, aqui, ó, nós não estamos no ano novo, nós estamos no 7º mês. Nosso ano novo foi lá na Páscoa. Agora é, como diz, o 7º mês, o mês que é estabelecido aqui, que começa uma nova estação. Agora, o que marca esse mês? A festa das trombetas.
Então, na verdade, estamos a 5 minutos aqui, né? O pessoal está com o horário de São Paulo, a 5 minutos do começar a festa das trombetas. Mas por quê? Porque o que eu vejo aqui nesse ponto? Quando nós olhamos, é como que o Senhor marca as duas primaveras. Por que as duas primaveras? A primavera do hemisfério sul, norte, perdão, em Israel, começa aqui. E aqui é a primavera do hemisfério sul, a nossa aqui do Brasil. Então, a gente está entrando na primavera e eles estão entrando no outono, né? Porque é a questão do globo. Se vocês recordam a Terra redonda, então, a Terra redonda, né? A gente está na questão aqui é, desse ponto aqui. Então, está exatamente aí formatado essa questão. Não sei se ficou claro, mas para nós, então, celebramos a festa das trombetas. Por que eu vejo isso daqui? Olha que interessante. Aqui vai ser a data da volta de Jesus, entendeu? No primeiro mês do calendário civil. Por quê? Porque se você parar para pensar, no sétimo mês, que é trombeta e Yom Kippur, e depois vem tabernáculo. E o tabernáculo é a marca da volta de Jesus. As trombetas, na verdade, é a marca, né? Ao soar da sétima trombeta, né, a gente seria arrebatado, aquela coisa toda. Então a gente vai ver que nós nos preparamos, veja só, nos preparamos 6 meses de preparação, que é Páscoa, Homer, Pentecoste, e então tem todo esse cedo de preparação. Agora começa então a expectativa. E aí, pode ser que daqui 3 minutos a trombeta toque e a gente vai para o céu. Pode ser. Então, se a gente estiver fazendo aqui, de repente, não tivermos mais aqui, quem estiver vendo a live, lascou, meu irmão, ficou. Agora, tomara que você não fique vendo live, né? Mas que a gente vai laivar lá no céu, junto com Jesus. Mas, de fato, a questão que nós esperamos é a esperança que temos agora dessa vida. Então, nós estamos aqui. O que é a festa das trombetas? O que isso significa para mim? É o despertar. Veja só, tudo aponta para tabernáculo. Na verdade, irmãos, tudo vai apontar para tabernáculo. A Páscoa, a morte dele, depois a ressurreição, que é a primícia. Depois nós vamos ver o ázimo, que são a primeira semana de tabernáculos, de Pentecoste. Depois, mais 6 semanas contando e se alinhando, chegamos em Pentecoste, o selo do Espírito, a manifestação do Espírito, a circuncisão do coração, e a gente vai. Ou seja, passamos praticamente aí 4 meses trabalhando isso. Depois nós vamos ver se aproximar da frutificação, e agora chegou o momento. É como que assim, chegou o momento da prova, do teste final. E aí, tá pronto? A trombeta vai tocar. Então, o fato da trombeta tocar é exatamente isso. Você está pronto para ouvir o toque da trombeta? Começa o dia inteiro, ou seja, um dia, na verdade, é onde o som da trombeta vai ecoar, dizendo: se prepare, porque pode ser esse ano a volta do nosso Cordeiro, a volta do nosso Messias. Se prepare. Pode ser esse ano a volta do Filho. Ou fique pronto, porque o Filho está voltando. O nosso Redentor vai vir nos buscar. Então, todo ano nós temos uma preparação. Na verdade, todo ano nós não cai no esquecimento a preparação da vinda dele. O que eu acho importante dessa questão da festa dos tabernáculos, a festa das trombetas, é a marcação daquilo que está dizendo: olha, não se esqueça, não deixe que, ao passo do teu dia a dia, da correria do dia a dia, das coisas do dia a dia, das lutas do dia a dia, das aflições do dia a dia, da característica do dia a dia, te faça esquecer que nós vamos subir. Então, quando chegamos no sétimo mês, nós então entendemos que, ao ouvir o som da trombeta, há um dia memorável para isso. Começamos uma nova estação, começamos uma. Aí dá medo, né? Começamos uma nova estação,
Começamos um novo tempo, começamos uma nova característica, dizendo: pode ser agora. Você está pronto? Estamos prontos? Estamos esperando? Ah, mas Jesus não voltou esse ano. Amém? Então vamos nos preparar. Temos mais uma oportunidade de gerar, aí sim, de gerar mais obras, que é gerar mais galardão. E aí, ao gerar mais galardão, nós vamos então entender aqui que ao gerar isso, nós estamos prontos para próximo tempo, para a próxima etapa, para a próxima característica, para o próximo ano, onde o Senhor me deu mais uma oportunidade de gerar mais, de fazer mais, de santificar mais, de me separar mais, e que pode ser que se ele não voltar nesse dia, ou seja, se ele não voltar no dia que se corresponde hoje, se até às 18 horas a gente ainda estiver aqui fazendo live, então a gente espera para a próxima. Amém? Mais um ano que o Senhor nos deu para esperar. Então a festa das trombetas, ela é a festa dos anúncios. E é isso que nós queremos, então, tratar, né? Mencionar e fazer aqui. Aqui já deu, né? Então, bora que bora. Eu quero começar, então, aqui, né, tocando a trombeta, ecoando esse som, já ecoando isso daí, né? Essa voz dos céus. E aí a gente vai trazer um pouquinho da questão do tempo, dos meses e de tudo mais. Então, eu quis começar assim dizendo, irmãos, esse tempo é um mês, é um começo de um mês, é o começo de uma estação, é o começo de uma temporada, né? Que é muito, muito, muito importante. E eu quero trabalhar um ponto aqui nisso, amém? É, é verdade. Hoje foi terrível em São Paulo, né? Gente, nós vamos tocar a trombeta. Nós vamos fazer da seguinte forma. Agora, nós vamos trazer uma palavra de alinhamento, de uns 40, 50 minutos. E nós vamos entrar em três horários. Lembra que a gente trabalhou a questão dos horários picos, né? Então, a gente vai entrar meia-noite. Quer dizer, na verdade, nós vamos entrar em dois horários. Não, não, é três horários. Né? É 6, meio-dia e às 6 de novo. Então, 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde. No caso aqui, eu não sei se eu vou conseguir tocar todos esses horários, porque eu estou num lugar que é cheio de apartamento, cheio de quarto, né? Então, imagina daqui a pouco a confusão que dá, né? Não estou em casa para ficar tocando trombeta, mas a gente vai jogar no grupo. Então, nesses três horários, depois a gente joga no grupo o som da trombeta, para que os irmãos possam aí, ouvir. Porque a questão não é tocar a trombeta, bem? O negócio é ouvir a trombeta. Então, a bênção não está no tocar, a bênção está no ouvir. Então, como diz, ouva, né? Então, a gente vai entrar às 6 da manhã, depois que nós vamos fazer uma pauta de oração nesses três horários, 6, 12 e 18. Nós vamos dividir essa pauta em três momentos e nós vamos orar dentro disso. Então, agora a gente tem uma palavra e mais, a partir de amanhã, 6, 12 e 18, nós temos aí, então, essa colocação. Então, a gente termina 6 a pauta, 7 a gente entra com a leitura da Bíblia e é o dia praticamente laivando de novo. Bem, vamos lá?
Assustar um pouco os vizinhos aqui, não deve estar entendendo nada. Vai embora. A gente joga mais tarde. Vou gravar o áudio tocando. É porque eu esqueci. Tem uma configuração, perdão, que ele corta ruído. Bora, vai. Agora ouviu. Eu vou gravar, depois vou gravar um som para quem estiver na igreja, mais tarde vou estar na igreja, e vou jogar nos grupos. E aí você vai colocando, vai escutando no decorrer do tempo. Tá cortando aí para vocês ou não? Tá de boa? Não? Ah, agora interessante, tá cortando para mim que tô gravando. Imagina, né? Ah, beleza. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é a questão da nova estação. Lembre-se, há uma nova estação. E nessa nova estação que nós vamos entender. Eu quero começar aqui pela estação. Depois nós vamos pelos meses que compõem essa estação. Então, veja só, a gente veio agora pela característica da. Passamos pela primavera, tempo de florir, passamos pelo verão, tempo de produzir, e agora nós estamos entrando no tempo do outono, no hemisfério norte, lembra? Estamos seguindo um calendário, e agora nós vamos, então, para o tempo de descansar, o tempo de desfrutar. Veja isso daqui, irmãos. Voltamos para o desenho. Olhando para esse ponto aqui, olhando para essa colocação, né, ou para essa figura, separando o tempo, vamos supor o tempo como um quadrado, as estações, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui, nós vamos entender a primavera, depois nós vamos entender verão, depois nós vamos entender o outono, depois nós vamos entender o inverno. Então, nós temos primavera, verão, outono e inverno. Nós vamos ter, dentro do nosso ciclo de um ano, que é isso daqui. Por isso que a gente vai sempre também entender que o Senhor deu a visão das quatro animais, né? Leão, novilho,
homem e águia. Agora veja só, aqui a gente pode também fazer uma comparação com Mateus, Jesus o Rei, ou seja, autoridade real. Depois nós vamos ver Jesus servo. Depois nós vamos ver Jesus homem, a humanidade, né? Pô, Jesus servo, não. Mateus, Marcos, né? Jesus servo. Depois Lucas, Jesus homem. E aí a gente vê João, que é a deidade de Jesus. Poxa, João. Beleza. Então nós temos agora as quatro características de um ciclo de um ano. Nós vamos precisar entender a primavera, o tempo de fluir em uma característica real, uma característica de guerra, de governo, na adoração. Então a gente precisa entender isso. Depois, novilho, um tempo de frutificação, mas eu só frutifico quando eu sou servo. Lembra? Eu só posso receber depois que eu me entrego. Eu só posso ganhar, eu só posso ser grande se eu me tornar pequeno. Eu só posso ser o primeiro se eu me tornar o último. Eu só posso receber depois que eu dar. Então, a frutificação, ela vem não é pelo fato de eu trabalhar ou de eu profetizar, é o fato de eu servir. Então, os frutos, eu só posso frutificar depois que a semente morre. Se a semente não morrer, não tem fruto. Se a semente não morrer, não há frutificação. E aí, depois, agora nós vamos ver o tempo de Lucas, homem, que é o outono. O que é o outono? O tempo do descanso, o tempo da limpeza, o tempo de se limpar. Irmãos, voltando para cá, olha que interessante aqui. Quando nós tratamos, se eu for pegar aqui a questão das estações, veja só, veja isso daqui. Então veja aqui, ó. Quando a gente olha aqui, nós vamos ver, separando aqui, esses 3 meses seria primavera. Depois, nós temos mais 3 meses, nós temos o verão. Depois, nós temos mais 3 meses. Nós temos o outono. E depois, nós temos mais 3 meses.
Nós temos o inverno. Agora, não, não é inverso, não, é inverno. Veja só, por que que eu fiz isso? Porque quando a gente olha para Gênesis, a gente vai entender o seguinte: o que que aconteceu nessa estação aqui? É a mesma aqui de Gênesis aqui. Essa estação eu chamo que é a estação do escorpião, é a estação da sepultura, é a estação dos ataques de morte, é a estação dos ataques de opressão. Observe aqui, nós temos vários irmãos que estão na Europa. Quando começa agora essa estação até o fim do ano, nós vamos começar a ver ondas de suicídio, depressão, tristeza, melancolia. Começa agora uma onda muito forte. Por quê? Porque entramos no tempo da sepultura. Por que da sepultura? E por que que isso é marcado de agora? O que que aconteceu em Gênesis no segundo mês? Quem lembra? Vamos lá. Vamos para Gênesis. Abre a tua Bíblia em Gênesis. Olha o que a Bíblia diz. Lá no capítulo 7, Gênesis 7. Tá terrível o negócio, né? Gênesis 7. Disse o Senhor a Noé: entre na arca, tu, toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpa, e o Senhor vai falando tudo que era para fazer. Verso 5. E fez tudo, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenava. Verso 7. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele, seus filhos e sua mulher, e a mulher de seus filhos, dos animais limpos, dos animais imundos e das aves de todos os répteis sobre a terra. Entraram para Noé na arca, dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre, vieram sobre a terra no ano 600 da vida de Noé, ao 17 dias do segundo mês. Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve copiosa chuva sobre toda a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, sem blá, 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 e tudo mais. Verso, verso 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram em dois para Noé na arca. E era macho e fêmea, os que entraram. Então, o dilúvio, ele aconteceu quando? Na data, ele aconteceu no oitavo mês nosso, ou seja, no meio da estação do outono, que é aqui, no segundo mês. Então, no segundo mês, o que que aconteceu? A morte de todos os seres viventes na terra, tirando os animais que estavam na arca, Noé e mais 7 pessoas. Então, o que que nós vemos aqui? O maior portal de morte que se abriu sobre a Terra foi exatamente nessa estação. E o que que acontece aqui? Estamos agora, veja, estamos no mês de setembro, outubro, novembro. E quem lembra o que tem novembro? Nós vamos ver final de outubro, dias das bruxas, 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e dia 2 de novembro, dia dos mortos. Então, por que que é dia dos mortos assim? Aonde surgiu essa questão do dia dos mortos? Na verdade, foi o maior portal que se abriu, onde as águas veio e houve o extermínio de todos os seres que respiravam sobre a terra. Então, nós vamos ver que aqui está todo ano, né? E aí, todo ano, abre-se uma porta
E por que que nós entendemos que agora esse é o tempo do descanso? Esse é o tempo que precisamos descansar. Mas não é descansar de trabalhar, é manter a minha alma em um nível de descanso. Chegamos em uma temporada crucial, porque se eu não conseguir aprender de janeiro para cá, na verdade, de março para cá, do mês 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do calendário hebraico, e por que que nós acabamos de vir do mês que é chamado Elu? Eu estou dentro do meu amado e o meu amado está dentro de mim. Há uma sincronia, há uma junção. Por quê? Porque agora, para as próximas estações, se eu não estiver de uma forma dentro do Cordeiro, a minha alma começa a ser levada para níveis de abismos. E eu começo, então, a perder todos os meus propósitos e a simplesmente abandonar aquilo que o Senhor tem para mim. Essa é a temporada onde a morte começa a querer assumir o lugar na alma das pessoas. Por isso, esse é o tempo de humanidade. Na verdade, esse é o tempo onde a santidade ela entra dentro da minha humanidade, me livrando de todos os atos de morte e eu me aproprio do sangue do Cordeiro. Então, veja só, o tempo da limpeza da terra acontece praticamente no tempo onde nós esperamos a volta do nosso Messias, que vai ser o tempo da limpeza da terra. Se você parar para pensar, tudo vai estar sincronizado. No tempo onde Deus derramou o dilúvio e fez uma aliança com o povo, é também a estação aonde o Senhor nos levará para Ele, nos galardoará para um tempo de aliança com Ele também. Ou seja, é, é exatamente no tempo que nós estamos precisando. Ou seja, está tudo sincronizado, está tudo feito, é tudo redondinho. Mas qual que é o passo que nós precisamos agora? E esse daqui eu tenho ministrado nesse fim de semana, eu trouxe isso daqui porque é uma coisa que o Senhor tem me feito entender. Irmãos, preste atenção. A parte mais difícil que existe é a parte do descanso. Infelizmente, nós não entendemos. A única coisa que o ser humano não conseguiu ainda entender é o descanso. Eu toco nesse assunto, de diversas formas. Mas uma das coisas que eu vejo, é a única coisa que o ser humano não conseguiu ainda é descansar. Nós não conseguimos descansar em Deus. Nós não conseguimos levar a nossa alma para lugares de refrigério. Nós não conseguimos, como que diz? Nós não conseguimos descansar no dia dele. Nós não conseguimos. Irmãos, nós somos expert em trabalhar. Nós somos expert em produzir. Nós somos expert em fazer. Nós somos expert em fazer tudo, menos descansar. Dá para eu pensar nisso? Porque o descanso não é o ato de estar parado. O descanso é o ato de confiar e estar em paz. Esse é o problema. Olha qual é a proposta. Olha a proposta de Deus. Esse texto eu carrego sempre comigo. Veja só. Êxodo 33. Você parou para pensar que isso é tão sério que Deus precisou colocar uma lei para isso? Gente, vamos lá. O teu patrão tem que te dar uma advertência para você ir para casa? Óbvio que não. Imagina, o teu patrão tem que falar assim, meu, pelo amor de Deus, vai para casa. Você não quer nem ir para casa, você não quer nem dormir, vai para casa. Lógico que não. Meu irmão, Malemar deu o horário, já está todo mundo indo embora. Agora, por que que Deus precisa dar uma lei para a gente descansar? Por que que o Senhor dá uma lei com pena de morte para aqueles que não parassem? Porque essa é a única coisa que o ser humano, depois da queda, não conseguiu mais, é descansar.
Depois da queda, o diabo, ele leva a nossa alma a um nível de perturbação tão grande que nós descontamos isso em uma coisa chamada trabalho. O trabalho, ele é como uma forma de nós extravasarmos tudo aquilo que está em nós, ou seja, as nossas carências. Então a gente tem que produzir, a gente tem que mostrar que nós somos alguma coisa. E por isso que muitas vezes a questão do trabalho aí fala, não, eu posso, mas tem gente que não, tem gente que tem gente que não gosta de trabalhar, não. Aí é passividade, que não é descanso. Aí a pessoa está passiva, rendida, que é um outro nível de situação, que é o polo negativo do trabalho, mas não é o descanso. Olha o que diz aqui em Êxodo, capítulo 33, verso 12. Verso 12 agora, Moisés diz o seguinte: Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir esse povo, porém não me deste saber quem irá enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça, para que te conheça e ache graça aos teus olhos. E considere que essa nação é o teu povo. Então Deus disse o seguinte: Moisés, eu não quero mais andar com esse povo. Esse povo é muito duro, dura serviço e tudo mais. Mas leva eles. Moisés disse: Não, Senhor. Esse povo não é o meu povo. Esse povo é o povo do Senhor. Não se esqueça disso. E se o Senhor não me fizer saber quem vai comigo, eu não quero sair daqui. De hipótese nenhuma eu quero sair daqui. Se o Senhor não me disser quem andará comigo, igual é o caminho que eu vou trilhar, não me faça sair daqui. E aí vem a resposta do Senhor, verso 14. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então veja só, irmãos, olha o negócio aqui. O Senhor, ele diz da seguinte forma: olha, eu vou com você, e depois que eu for com você, você terá descanso. Então, o descanso, ele não é uma característica daqueles que estão parados. O descanso é a característica daqueles que estão aperfeiçoados no amor de Deus. Só pode descansar quem se aperfeiçoou no amor. Ah, gente, isso daqui é o ponto central. Ministramos isso daqui, né, ontem. Veja só. Abre aí em 1 João 4. Olha o que ele diz aqui, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Olha só, no amor. Peraí, abriu aqui um pouquinho. Olha o que diz aqui. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Vou dizer isso de novo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Mas olha o que ele diz aqui. Ora, o medo produz tormento. Então, por que eu não consigo descansar? Porque eu estou mergulhado nos meus medos. E se eu estou mergulhado nos meus medos, logo, o perfeito amor não foi aperfeiçoado em mim. Se eu estou atormentado, se eu estou angustiado, se eu estou ansioso, se eu estou
como que eu disse, se eu estou desestabilizado na minha alma, é porque eu entrei em um nível de medo. E se eu estou com medo, é porque eu não tenho a confiança no Pai. Então, o amor lança fora o medo lança fora, o medo acabado, o medo tirado, a tormenta não existe. E a confiança é plena. O fato de eu não conseguir descansar é o fato de eu não conseguir confiar em Deus. Por que que eu não consigo descansar? Porque eu não confio. Olha só, quando o Senhor começa a dar a lei do Shabat, e olhe só, quando o Senhor fala da lei do maná, é só sobre confiança. Vocês precisam confiar que eu vou alimentar vocês. Vocês precisam confiar que eu estou com vocês. Vocês precisam confiar que eu estou olhando para vocês. Vocês precisam confiar que eu sei o que eu estou fazendo. Vocês precisam confiar que o caminho que vocês trilharão, mesmo que tenham gigantes, mesmo que tenham guerras, mesmo que tenham lutas, mesmo que tenham tudo isso, vocês precisam confiar que o Senhor dará vitória se vocês confiarem e usarem a arma dele. Se vocês não confiarem, vocês vão viver debaixo de tormento e vocês vão ser perseguidos sem mesmo, quer dizer, vocês fugirão sem mesmo ter ninguém que os persiga. O tormento, na verdade, eu tenho usado isso. A desconfiança e o tormento é a base central das atuações dos demônios em nós. Ou seja, esse tormento que a minha alma vive, que eu não consigo parar, que eu não consigo crer, que eu não consigo descansar, que eu não consigo ficar em paz. Mas, apóstolo, a guerra está intensa, a guerra está gigantesca, a casa está caindo. Eu sei, irmão, mas o que nós podemos fazer? Nada. Quando o Senhor nos leva a um turbilhão, quando o Senhor nos leva para um deserto, quando o Senhor nos leva para uns lugares, duas coisas nós vamos ter que saber. Esse deserto é eu que estou provocando, é Deus que está me dando. Se é eu que estou provocando, meu irmão, cabeça no lugar. Peça ajuda de Deus e vai resolver os teus problemas, pedindo perdão e consertando as coisas. Mas se é Deus que me colocou nesse lugar, é porque Ele quer se aproximar de mim. Mas dos dois modos, seja eu que provoquei, seja o Senhor que me colocou, a chave disso tudo é descansar. Descansa. Ah, mas se eu tenho que resolver, eu não posso descansar. Não, você tem que estar descansado para resolver problema. Porque se você está angustiado, você não resolve problema, você cria outro problema. Você cria um outro problema em cima do problema. E cada vez esse problema vai se tornando maior, porque tudo que eu faço sem a atmosfera do descanso, e não é o descanso de parar o corpo, é o descanso de ter a alma em paz. Agora eu vou um pouco mais além. Esse texto tem me chamado muita atenção. Veja só, irmãos. Quando o apóstolo Tiago, e a gente já falou deveras, né, muito desse texto, abra aí Tiago, Tiago 1. E eu confesso que, assim, eu vou falar isso daqui, talvez você não vai entender o que eu estou entendendo, porque eu demorei muito tempo para entender isso, que o próprio apóstolo José falava isso aqui direto. Eu até repetia, mas não entendia. Eu repetia, mas não entendia. E ele sempre falava, olha, aqueles que vencem a guerra, a força do braço, é pecado, e já foi derrotado. Eu falava, meu Deus do céu, mas eu entendo, eu entendo a verdade, mas eu não compreendo essa verdade na minha alma. Eu tenho que vencer na força de Deus. E eu já falei isso para vocês, mas sabe quando você fala, mas eu estou aqui tentando entender como fazer isso, como fazer isso, como fazer isso. Eu sei que isso é uma verdade, mas como fazer isso? Então veja só, ele diz o seguinte no verso 2 e 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Veja só, você tem que ter um motivo de alegria quando você passa por diversas tribulações.
Porque você vai ter que entender o seguinte: quando a tua fé está sendo provada, o que é a fé sendo provada? Você não disse que crê? Então agora mostra que crê. Capítulo 1, verso 2. É muito fácil falar que eu creio em Deus, mas vai chegar um momento que eu vou ter que mostrar que eu creio em Deus. E eu só vou mostrar que eu creio em Deus e confio em Deus quando eu passo por uma prova. Por isso se eu passo para a prova, mantendo, não é rindo, não é ironia, mas se eu passo por uma prova e eu consigo manter paz no meu coração, é porque eu entendi o princípio. Se eu passo numa prova e eu me desespero, mesmo falando, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Tá, peraí. Então, não é, você não está confiando. Então, eu tenho que manter paz. É óbvio que de vez em quando, como o próprio apóstolo Paulo diz, meu irmão, tem momento que desesperou da própria vida. Mas eu estou aqui confiando. O negócio está tenso, mas eu estou aqui confiando. Não é ato profético, ou seja, eu estou confiando aqui, eu estou confiando. O negócio está desesperador, mas eu estou confiando. Você entendeu? Então entenda, vai ter momento que a minha alma vai querer entristecer, mas eu volto de novo como o rei Davi. Alma, por que que você está angustiada dentro de mim? Por que você está se perturbada dentro de mim? Confie no Senhor. E mais uma vez você verá a manifestação dele. Ou seja, eu estou aqui. Eu estou aqui, não estou dizendo que não vai vir tempos de opressão, que você vai, cara, meu Deus do céu, vai dar uma tristeza e você vai de novo, se recompõe e diz, alma, confie no Senhor. Alguma coisa vai acontecer, o Senhor vai me ajudar nisso daqui. Então, veja só, preste atenção aqui. E ele continua dizendo: depois que essa fé é provada, confirmada, você tem um peso de perseverança. O que é perseverança? A perseverança é um nível de tolerância. Como assim tolerância? Sim, você passa a tolerar no sentido de suportar. Tolerar no sentido de você ter um nível de suporte. A palavra aqui é uma das vertentes que é no Novo Testamento a característica de pessoas que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provas e sofrimentos. Isso daqui é esperança. Esperança não é o ato de esperar. Eu vou usar aqui nem aquele filósofo. Esperança não é o ato de esperar. A esperança é o ato de esperançar. É uma palavra que não soa muito bem para o nosso ouvido, mas é isso. É o ato de aguardar em paz, crendo que isso acontecerá. Então, o que é isso? É o ato de permanecer fiel e leal, mesmo diante de uma prova severa e violenta. Isso é esperança. Esperança não é o ato de acreditar, porque todo mundo acredita em Deus, mas somente os que têm a fé provada permanece leal, fiel e firme em um propósito depois de um vendaval. Entendeu aqui? Essa é a esperança confirmada. Mas nós estamos falando do tempo de paz, ou um tempo de descanso. Agora preste atenção. O que eu vejo nisso daqui? A ideia que me vem na cabeça é exatamente isso daqui, ó. Imagine isso daqui. Imagine a nossa caminhada. Aqui é o tempo da guerra. E aqui, o tempo de paz. Sempre depois da noite virá amanhã.
tempo de descanso. Então, veja só. Quando eu faço essa caminhada, caminhando, e vou lutando, veja só, amém. Pronto, tá aí. Veja um ponto aqui. Quando eu vou nessa caminhada, e essa caminhada eu luto, e eu tenho usado muito essa palavra, porque é uma palavra que o Senhor falou muito ao meu coração. Eu estou lutando, mas eu estou lutando com a força adâmica dentro de mim. Igual que a força adâmica, a força que me impulsiona a caminhar, a força que me move para frente, é a força adâmica. Ou, a gente usa muito essa palavra, a força do ódio. Rapaz, só tô a força do ódio aqui, meu irmão. Só tô um ódio. Aí eu vou dizer um negócio. Você vence? Vence. Você consegue, você consegue vencer, você consegue vencer. Meu irmão, na força do ódio, na força da carne, na força do eu, na força de vontade, você vence? Vence. Você chega no final? Chega. A gente vê o mundo fazendo isso. As pessoas dizendo isso, olha, passei por isso, perseverei, fiz isso, fiz aquilo, tal, perseverei, aquela coisa. Mas quando eu chego aqui, e esse é o problema, vamos lá, eu estou andando na guerra, estou caminhando, mas de repente, meu irmão, em cada etapa, vou tentar fazer isso daqui. Em cada etapa dessa guerra, o que, que vai acontecendo? Eu vou perdendo pedaços do meu corpo. Ou seja, eu estou aqui, perdi uma perna, mas eu estou andando. Perdi agora a outra perna, mas eu estou andando. Passou um tempo, perdi as duas pernas, e agora perdi um braço, mas eu estou andando. Agora perdi quase tudo, mas eu caminho, não tem problema. Cheguei aqui, olha como que eu cheguei aqui. Cheguei só a cabeça. O que que acontece agora? Cheguei no tempo de paz. O que que eu faço? Me leva para a UTI, eu não estou aguentando mais nada. Entendeu aqui? Me leva para a UTI, porque agora, meu irmão, a única coisa que me resta é deitar numa cama e vegetar. É isso que acontece com muita gente. Eles até vencem a guerra, mas depois da vitória, leva ele para a cama, que ele já está vegetando. Ele não aguenta mais. Ele não tem alma mais, não tem cabeça mais, não tem esperança mais, não tem, não tem mais nada. Ele simplesmente ele está ali. Agora chegou onde ele queria. Ele está com um casamento restaurado, ele está com uma finança até abençoada, ele até tem um povo, mas está lá. Ele não tem mais nada, ele não tem mais força para nada, ele não tem mais corpo para nada, ele não tem mais alma para nada. Ele simplesmente agora deita no tempo de descanso, que era um tempo de paz, ele está lá porque ele lutou com a força do braço dele.
Ele lutou com a sua força, com a força do ódio, a força adâmica, a força que vem de dentro. Essa força não é a força que nos faz vencer. Quem já assistiu aquele. Depois vocês procuram, é um teatro mundano, né? Mas é uma história mais ou menos daqui, né? Joseph Klimber, Melhores do Mundo, né? Joseph Klimber não desistia nunca. Ou seja, na verdade, ele chega, né? O cara que entrou aí, no final da história, ele acaba como um peso de papel. Ou seja, ele não desistiu nunca. Ele estava lá, né? Ele venceu, mas no final é um peso de papel, né? Porque, meu irmão, o cara não, não tinha mal que serventia. Agora, veja só, entenda uma coisa, entenda um papel aqui. Agora eu vou vencer a guerra na força do Pai, na força do amor. Cada etapa dessa daqui, eu não confio na minha força, eu não confio na minha habilidade, eu não confio. Cada momento da minha luta, eu vou para diante do Pai dizendo: Senhor, eu não consigo, ajuda-me, perdoa, eu não tenho capacidade para isso. Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Senhor, eu coloco na cruz. Senhor, eu coloco na cruz. A minha vontade não é de prosseguir, mas eu tomo a tua força. Na minha fraqueza, o Senhor me fortalece. E aí você vai se renovando. Cada luta que passa, você perdoa, você se recompõe, você se refaz. Quando você chega nesse momento, você está inteiro. Volta para o texto agora, desse desenho. Vamos voltar para o texto de novo. Meus irmãos, tem de motivo de passar, tente por motivo de toda alegria passar por várias provações. Ou seja, está passando pela luta. Mas eu passo com ela na alegria do Senhor que me fortalece. Por quê? Porque eu sei que é a forma que o Senhor está fazendo o quê? Provando a minha fé. E quando o Senhor prova a minha fé, eu me torno uma pessoa que vai suportar e vai ser leal ao propósito e continuar o propósito perfeito, íntegro e em nada deficiente. Ou seja, quando eu chegar nesse momento aqui, eu estou inteiro. Eu não estou só a cabeça que vou vegetar. Eu estou inteiro. E aí eu consigo descansar. Então aqui eu quero terminar esse momento aqui com vocês. Nós vamos, nesses 3 momentos, nós vamos dar uma palavra, né? Nós vamos fazer uma palavra do mês. Então a gente vai dividir em 4 etapas e fazer uma renúncia. Mas veja só, o primeiro ponto para a gente entrar e a trombeta toca aqui para chamar a tua consciência, para que você possa entender uma coisa. Até agora, você lutou com que força? Você está chegando aqui, você está dizendo, apóstolo, eu tô aguentando, estou suportando. Mas tá, você está suportando na força do ódio ou você está suportando na força do amor? Porque o amor é aperfeiçoado. Você chegou até aqui, você está odiando todo mundo ou você está aqui com teu coração tão, tão em paz? Gente, esse ano foi o ano que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Eu vou dizer uma coisa. O ano passado e até a Páscoa desse ano foi o tempo que eu tomei mais prejuízo. Foi o tempo que pessoas mais se rebelaram. Foi o tempo que as pessoas mais se levantaram contra, assim, de uma forma fora do comum. E eu cheguei ao final do ano passado e eu falei, você quer saber de negócio? Esse ano não vou fazer nada. Nada. Vou ficar de boa, ficar em casa.
É, que nem o tempo da pandemia, fica em casa, né? Mas quando chegou no começo do ano, o senhor começou a falar, não, esse não é o ano de ficar em casa. Esse é o ano de vencer. Aí ele começou a ministrar isso, na força do amor. Não é que tô amando todo mundo. Não, não. É entrando no amor do Pai. Pessoas que plantaram contra, pessoas que fizeram, pessoas que difamaram, pessoas que fizeram. Amém. Que elas se vejam com Jesus e tudo mais. Mas dentro de mim eu falei, Senhor, então esse é o ano que eu vou mais ofertar. Esse é o ano porque foi o ano que tive mais prejuízo. Então é o ano que eu vou mais me doar, mais ofertar. É o ano que eu vou mais fazer, porque eu sei que quando eu chegar, que essa história mudar, ou seja, esse vento passar, eu não quero estar odiando as pessoas e não querendo servir mais. Entendeu aqui? Eu quero chegar e falar assim, meu irmão, agora que nós vai. Agora eu consigo descansar. Agora eu consigo ficar em casa, mas não ficar em casa porque eu fui paralisado. Eu consigo ficar em casa porque, na verdade, eu entrei num tempo de paz e a minha alma está em paz. Então, eu vejo, né? Estamos chegando no final de toda a correria. Fala, cara, sabe assim, tem paz, um tempo bom com os irmãos. Pensa num tempo maravilhoso com a família, com a esposa, assim, um tempo. Às vezes não parece, né? Porque às vezes eu estou sempre viajando, mas não, pensa num tempo maravilhoso, um tempo gostoso, um tempo de conversa, um tempo de paz, um tempo de glória, né? Por quê? Porque eu entendi que a força que nós estamos vencendo não é a força do ódio que nos move, dizendo eu vou vencer porque vocês vão ver o que vai. Não, não. É vencer na força do Senhor. Senhor, se eu estou passando por esse turbilhão, vamos lá. Por que eu estou passando nesse turbilhão? É exatamente, né? Um tempo maravilhoso. Então, veja só, por que eu estou passando por esse tempo? Esse é o tempo que nós vamos passar? Então, peraí, vamos passar por quê? Se tem que passar, se é plantio ou se é treinamento, dos dois modos, eu tenho que passar na força do amor do Senhor em nós. Não é a força do I love you, gratidão, gratitude, gratilove, gratiluz. Não, não. Continuo corrigindo, continuo pontuando, mas em mim, essa força do amor aperfeiçoado em mim. Mais uma vez, essa primeira trombeta, veja, nós vamos tocar a trombeta 4 vezes. E essa palavra vai ser dividida em 4 vezes, ou seja, está parcelada aqui, né? Em 4 prestações. Então, essa primeira prestação aqui é, irmão, você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Como? Estamos entrando no tempo de descanso. Você chegou aqui, você está só o ódio. Entendeu aqui? Como que a gente sabe que vai ser o teu tempo de descanso? Olha para dentro de você. Você está só o ódio. Você está só a raiva. Você está só a tristeza. Você está só o desespero. Só a ansiedade. Só a angústia. O escorpião vai ter poder de pegar a tua alma. Agora, se você está chegando aqui, aposto, cansado, né? É canseira. O corpo sente, né? Você começa a ficar meia luz, né? Tipo assim, pronto a parar um pouquinho, mas, cara, tô em paz, tô em paz. Eu sei que não tá do jeito que eu quero, mas estou em paz, estou tranquilo, né? Estou conseguindo ter propósito, estou conseguindo pensar no que eu tenho que fazer, estou conseguindo aqui projetar, estou conseguindo descansar, estou tendo paz na minha casa, estou tendo paz, né, ou seja, dentro de mim, estou tendo paz com o Senhor. Então, tá legal, tá, eu estou indo. Então, aqui vai definir, bem,
Aqui vai definir o que vai ser esses próximos dias, ou essa próxima estação. Aqui vai definir, isso define. A palavra que eu deixo com vocês, medite de novo, medite de novo em 1 João 4 inteiro. Esse medo tem que ir embora quando eu mergulho no Pai. Esse medo tem que ir embora quando, quando, é, é, quando o Pai aperfeiçoa em mim esse amor. Porque o tormento tem que ir embora. E eu digo isso de novo, irmãos, o negócio não está assim. Tem luta ainda, sabe? Tem coisa que eu falo, meu Deus do céu, como que eu vou resolver essa parada? Mas não há angústia, não há tormento. Você entende? Não há tormento, há paz. Por isso, se você chegou aqui na força do amor do Pai, você está pronto para chegar aos tabernáculos do Senhor. Você está pronto para entrar nos tabernáculos. Mas se você chegou aqui na força do ódio, na ira, na raiva, no medo, na angústia, o Senhor te dá ainda 15 dias para rever isso. Porque nós temos agora trombetas, nós temos depois Yom Kippur, e aí nós chegamos então em tabernáculos. Que o Senhor então jogue luz ao teu coração no dia de hoje, que o Senhor jogue luz aí no teu entendimento. Amém? 6 horas da manhã, amanhã, temos mais um toque de chofar gravado para o vizinho não me pegar. E temos mais um pedaço dessa palavra e uma renúncia. Aqueles, né, que vão liberar as suas sementes do primeiro dia do mês, seja na tua igreja, seja com o teu pastor, eu te abençoo em nome de Jesus e abençoo essa semente, declarando que é a semente de uma nova estação, a semente de um novo tempo, a semente de uma nova graça que vem sobre ti, a semente que vem derramando um novo tempo de florir e descansar, de contemplação da obra do Senhor. Que o Senhor te abençoe de uma forma potente e sobrenatural. E amanhã, 6 da manhã, depois 7, 7h30, mais ou menos, a gente entra com outra. E depois, às meio-dia, depois às 18, nós estamos aqui trabalhando essa palavra. Bem? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.